tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Nesta tarde, vamos receber com muito carinho o nosso irmão Oswaldo e vamos envolver ele em muita luz. Ele é do Centro Espírita Bezerra de Menezes. O tema, orgulho e humildade. Boa palestra a todos. Boa tarde a todos e que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, aquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer os nossos mentores individuais,
né, ou seja, os nossos guias espirituais, que também chamamos de anjos da guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Quero agradecer também a recepção amorosa desta bendita casa de orações, agradecendo assim a presença de todos aqui, tanto encarnados quanto desencarnados, e toda a espiritualidade amiga que atua nesta casa. Sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas hoje estou representando a USE Municipal de Santo André, que não é uma casa espírita, mas dá suporte a todas as casas espíritas aqui da região, tanto em cursos, seminários e também nas palestras. E o tema da USE nesse mês é orgulho e humildade, que nós podemos estudar, analisar, refletir no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. O capítulo 7 nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, que é aquela colocação de Jesus, né? Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí vem a explicação, o que entender por pobres de espírito? Pobres de espírito não são aquelas pessoas desprovidas de inteligência, mas os humildes. Então é por isso que Jesus trouxe essa mensagem para nós. E nessa mensagem fala do título, todo aquele que se elevar será rebaixado. Porque Jesus estava diante dos seus discípulos, e aí eles estavam preocupados, e perguntaram para Jesus, qual é, ou quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus trouxe o menino próximo deles, e disse, né, eu vos digo em verdade que se vós não vos tornardes como um desse menino, não entrareis no reino do céu, pois todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então Jesus estava justamente querendo falar do quê? Da simplicidade, da humildade, né? Aí a mulher de Zebedeu, ela trouxe os seus 2 filhos e chegou para Jesus e falou para ele, né? Queria pedir algo para ele, ele falou assim, peça. E ela falou assim, quando o senhor estiver lá no seu reino, coloca os meus 2 filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E aí Jesus falou assim, você não sabe o que pede, mulher. Será que eles vão beber o cálice que eu vou beber? E eles balançaram a cabeça afirmativamente. Aí Jesus fala assim, não, que eles vão beber o cálice eu sei, mas quanto a ficar à minha direita ou à minha esquerda, só cabe ao Pai que está no céu decidir. E aí então os outros discípulos começaram a murmurar, né? Poxa, o que é que essa mulher está pensando? Ela está achando que os filhos dela são melhores que nós, né? E aí então Jesus falou para eles assim, não, entre vocês não pode haver isso. Nas nações, né, os príncipes, os reis, eles são superiores aos seus vassalos, mas entre vós, né, aquele que quiser ser o maior, que seja o seu servidor. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então, nesse momento, Jesus falou que aquele que se elevar será rebaixado, e aquele que se humilhar será elevado. E em todos os momentos ele procurava trazer a mensagem de simplicidade e de humildade, para que nós deixássemos de lado o orgulho, né, e, logicamente, o egoísmo, a vaidade, tudo aquilo, porque Kardec colocou essa mensagem aqui em Instrução dos Espíritos, é a mensagem 11, que está em Instruções dos Espíritos, uma mensagem de Lacordaire, que foi dada em 1863. Lacordaire, que era Jean-Baptiste Henri Lacordaire, foi padre, foi educador e também procurou sempre fazer diálogos, trazer palavras, né, para o povo, porque ele era formado lá nas escolas dominicanas. E ele trouxe essa mensagem pelas experiências que ele já tinha tido, né? E ele chega falando, a paz do Senhor esteja convosco, meus amigos, venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. E aí ele faz várias considerações sobre a humildade e sobre o orgulho também. E numa das colocações dele, ele diz que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens
e diz-lhe que são irmãos. Então a gente vai perceber que quando vai se falar de orgulho e de humildade, né? A gente até quando vai falar de orgulho, geralmente nas exposições, assim, quando há mais tempo, que as pessoas trazem aqueles slides, né? A pessoa, para falar sobre o orgulho, coloca-se um gatinho na frente de um espelho, né? Mas só que o gatinho está olhando para o espelho e está vendo um leão bem grandão, né? E é claro, por quê? Porque o orgulho, que é um substantivo masculino com a origem do termo catalão orgulho, é uma característica de alguém que tem um conceito exagerado de si próprio. Está ligada à altivez, brio, dignidade, e é também considerada a soberba, né? Um dos pecados capitais. E é quando a pessoa tem aquele sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É um sentimento egoísta. Admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio. Aí, é claro, isso aí vai levar a outros sentimentos também, vai levar à arrogância, vai levar a muitas coisas. Agora que a gente fala, que a gente sabe que o orgulho ele tem dois lados, né? Um lado positivo, quando se refere à dignidade da pessoa, ou de sentimento positivo em relação a outros indivíduos. E é lógico que a gente poderia até substituir, né? Se a pessoa fala assim, eu me orgulho do meu filho ter entrado na faculdade. Ela não precisa usar orgulho, pode falar, eu fico feliz, é uma felicidade, é uma alegria, né? É diferente. Por quê? Kardec, ele vai falar do orgulho, dizendo que o orgulho é o pai de todos os vícios. E orgulho e egoísmo andam de mãos dadas. Então está sempre presente na humanidade esse sentimento, né? Em todas as situações nós vamos perceber isso, que leva então a crer mais do que a pessoa é. E a pessoa até não pode sofrer nenhuma comparação que possa rebaixá-lo. Então surgem todos esses problemas. Por isso tem esse tema para a gente estudar. Agora a humildade, quando a gente vai colocar um slide, a gente vai procurar a humildade geralmente nessas pessoas que conhecemos, né? Madre Teresa, Irmã Dulce. Mas Chico Xavier é um exemplo assim, que serve para nós como referência, né? O Chico sempre demonstrou muita humildade, simplicidade, disciplina, de acordo com a missão que ele escolheu aqui, né? Até conta-se que em Belo Horizonte tinha uma livraria, e tinha um rapaz que trabalhava na livraria, e ele leu vários livros de Chico, né? Os livros de Emmanuel principalmente, de André Luiz, e o maior desejo dele era conhecer o Chico, porque ele tinha aquela admiração pelos livros que ele percebia ali. Aí ele avisou as pessoas ali em volta, olha, quando o Chico aparecer por aqui, vocês me chamam, que eu quero conhecê-lo, cumprimentá-lo. Aí um dia apareceu o Chico e entrou na livraria. Aí os amigos correram lá para chamar o Aloísio, né? Olha, o Chico está aí, vamos lá, você queria cumprimentá-lo, você queria conhecê-lo? Vamos lá. Aí a hora que ele chegou, eu olhei o Chico assim, né? Aquela pessoa assim, simples, a roupa já estava até toda amarrotada. Ele balançou a cabeça, não, eles estão querendo brincar comigo, isso aí não é o Chico, não deve ser o Chico. Aí ele foi chegando bem perto, né? O Chico o cumprimentou, e aí ele falou assim, quem me dera que você fosse o Chico. Aí o Chico olhou para ele e falou assim, quem me dera mesmo, meu irmão, né? E ficou assim como uma lição, né? Um exemplo para ele, porque o Chico sempre dizia, até ele falava que ele não era o Chico, ele era o Cisco, né? Para demonstrar essa condição. Porque a humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, assume a responsabilidade, uma qualidade bastante positiva e benéfica. Ninguém é pior nem melhor, todos estão no mesmo nível de dignidade, né? Então isso aí vai gerar o quê? Respeito, vai gerar cordialidade, gentileza, honestidade. Então a humildade faz a pessoa reconhecer suas próprias limitações, com modéstia e ausência de orgulho. Então é por isso que Emmanuel traz uma mensagem onde ele fala que a caridade, que a humildade não tem nada a ver com pobreza, né? A humildade é uma condição quando a pessoa ela pode reclamar,
né, pelo seu brio, por tudo aquilo, e no entanto ela apenas abençoa. Ela não reclama, ela abençoa. Então é por isso que essa palavra é muito usada, a humildade, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem do humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde, ela está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Então, a verdadeira humildade é sempre firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. Ao contrário da humildade, o orgulho. Porque o orgulho nega tudo o que a humildade defende. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade. Então é por isso que, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar lá, vai falar que o orgulho é o nosso maior inimigo, né? E porque ele vai levar para o personalismo, para o melindre, para a pretensão, preconceito, indiferença, desprezo, vaidade, inveja e tantos outros. E surge até reações nas pessoas que têm assim, né? É quando a gente vai falar sobre orgulho e humildade, o pessoal fala, ninguém tem, né, orgulho, né? Na realidade, todos nós ainda temos esses traços, né? Por isso é que precisamos aprender. São vícios e virtudes que nós temos à nossa frente, né? Nós temos que justamente exercitar as virtudes e procurar superar as nossas más tendências. Entre elas é justamente esse orgulho e esse egoísmo. Porque o orgulho, ele traz algumas reações nas pessoas orgulhosas, né? O amor próprio é muito grande, né? Muito acentuado, e a pessoa se contraria muito fácil. Reage explosivamente a qualquer crítica, por menor que seja. A pessoa necessita ser o centro da atenção e fazer prevalecer sempre as suas ideias. A pessoa não aceita a possibilidade de seus erros. Então ela mantém-se no estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Também menospreza as ideias do próximo. E ao ser elogiado por qualquer motivo, enche-se de satisfação presunçosa. E aí vai, né? Então isso aí está presente em tudo e em todos. A gente vai perceber sempre isso, né? Por isso é que Lacordaire, Jean-Baptiste Henri Lacordaire, né, que ele nasceu em maio de 1802 e desencarnou em novembro de 1861. Ou seja, desencarnou com 59 anos. Mas como ele foi padre, jornalista, educador, até esteve envolvido na política, ele teve muita experiência, ele até incentivou Kardec a continuar com a sua missão, né? E ele tem várias mensagens escritas e trazidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele fala que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, ele faz também considerações sobre o orgulho, né? E com certeza ele se envolveu tanto com Kardec, aceitou tanto as ideias que Kardec, e lógico a doutrina espírita trazia, que ele fala das pessoas que estavam ali muito orgulhosas da sua posição social, né, de serem nobres. O que vocês eram antes de serem nobres? Com certeza poderiam ser até pessoas até abaixo do que são hoje. Então a ideia da reencarnação já estava presente. Então pode-se considerar até o primeiro padre espírita que se tem notícia, né? E ele então traz essa mensagem que está em Instruções dos Espíritos, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é por isso que nós temos que estudar sempre, né? Aí eu me recordo que Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, ela escreveu uma mensagem chamada assim, Convite à Humildade. E ela fala assim, que aquelas pessoas incapazes de conseguir essa humildade, elas identificam a humildade como uma fraqueza. Os pessimistas, que têm o orgulho ferido, eles detestam-na, porque se sentem incapazes de possuí-la. Já os derrotistas usam a subestima, né, para denegri-la. Os fracos
falseiam o significado, deturpando a sua soberana realidade. Porque na realidade a humildade não é uma fraqueza, e sim um poder que a pessoa tem. Se não fosse assim, Jesus não falaria, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então Jesus afirmou que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, é isso que nós deveríamos ter. Então o caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação é sempre um caminho marcado pela simplicidade e pela humildade, para que a gente consiga sair do orgulho, do egoísmo, né, da vaidade. Então Joana de Ângeles, ela continua na sua mensagem dizendo assim, que os fracos falseiam o significado, deturpando a sua soberana realidade. Quem logrou nessa condição? Ela prossegue e fulgura sempre a humildade. Então sustenta-nos no cansaço, acalenta-nos nas dores, robustece-nos na luta, encoraja e nos levanta na queda. Ela continua dizendo, ela sempre vai buscar corrigir, né? Corrigir-nos, abençoando-nos a dificuldade que ensina, agradecendo a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida por todos, até que passam como maus, por ensinarem os valores do bem e a excelência do bem. Então, chega e dulcifica a amargura, balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica a pele, é sutil, agrada, oferece a plenitude. Quando tudo conspira contra a paz, ela se faz um instrumento. Essa humildade é o escudo dos verdadeiros heróis e tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e característica dos sábios. Com ela se adquire essa condição realmente da gente crescer, né? Da gente aprender. Aí Joana de Ângeles termina dizendo assim, conquistá-la a fim, no final das pelejas exaustivas, é lograr paz. Aí Joana de Ângeles lembra que no diálogo de Jesus com Pilatos, Jesus mostrou a humildade quando ele ficou em silêncio. Já Pilatos, que era um servo de César, ele agiu com mais orgulho. Então é por isso que nós temos que aprender, né, essas lições que nos chegam, para que a gente consiga realmente superar todos esses problemas, para que a gente consiga realmente seguir Jesus sempre. Então, Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. E ele falou, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão chamados os filhos de Deus. Então a gente vai perceber que hoje o mundo ainda é dos violentos, né? Dos orgulhosos, para os quais sobra o supérfluo, em detrimento dos pacíficos, para os quais falta até o necessário. Mas dia virá em que haverá justiça, tanto no céu quanto na terra. Então há essa necessidade de aprendermos sempre, né? E de refletirmos sobre essas mensagens que nos chegam, para que a gente consiga realmente seguir adiante. Uma pessoa orgulhosa, ela se acha perfeita. Já a pessoa humilde, ela diz assim, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. Até tem uma história que conta-se que certa vez um professor, ele foi dar a prova para os alunos, e aí uma das perguntas, todo mundo olhou e falou assim, não, mas tem alguma coisa errada, isso aqui não vai valer nota, né, professor?
Porque a pergunta que ele fez foi o seguinte: qual o nome da pessoa que todo dia aqui, né, ela limpa a sala, até prepara café para o pessoal, tal. Aí, todo dia eu passo lá, vejo aquela mulher trabalhando lá, mas quem vai saber o nome? Acho que isso aqui ele não vai cobrar, não vai valer nota. Ele falou: não, vai valer nota sim, porque vocês têm que conhecer, vocês têm que ter, né, esse gesto de gentileza, de bondade, de simplicidade e de conhecer todas as pessoas, respeitar a todos que estão em volta. E aí ele falou: vai valer nota sim. Aquele que responder, aí foi por sinal o nome dela, aí falou lá, é Dorotia, uma coisa assim, né? Quem cita muito isso é o Alkinder, quando ele vai trazer os cursos nas casas espíritas, né, sobre o relacionamento interpessoal, relacionamento transpessoal, para que nós aprendamos. Então a humildade sempre faz mais, além das suas obrigações. Então, já o orgulhoso, ele não colabora, ele sempre diz: eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde pode sempre dizer: deve haver uma maneira melhor para fazer isso, e eu vou descobrir. Já uma pessoa que é orgulhosa, ela diz assim: não, eu sempre fiz assim, não vou mudar meu estilo. E esses são exemplos, né, que pode ocorrer outros tipos, né? Então quem é humilde sempre cresce, e aquela pessoa que já é mais orgulhosa, ela acaba sempre não se deixando levar, né? Ela não aceita o que ocorre à sua volta. Então aí por isso que surgem os melindres, a arrogância, tudo isso que vem justamente dessa condição. Então essa lição vem nos auxiliar a refletir sobre esses dois lados, né, antagônicos, orgulho e humildade. Se a gente for falar de humildade, a gente sempre vai lembrar, logicamente, da mensagem cristã, né? Porque a falta de humildade é um pecado para os que seguem, para os seguidores da doutrina cristã, sendo essencial para quem a construção de uma vida santa é isenta de outros pecados, ou seja, Jesus, Gandhi, Madre Teresa e tantos outros. Se a gente for ver, todos eles têm na humildade essa condição realmente de servir, aprender a servir, né? Aliás, tem até aquela mensagem de Gabriela Mistral, que foi uma poetisa chilena, ganhadora até de um prêmio Nobel em 1945, em que ela falava assim: toda a natureza é um anelo, é um hino de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva, tudo serve na natureza, né? Seja você também aquele que tira a pedra do caminho, que resolve os problemas, que faz algo, né, para melhorar o lugar onde você está. E não pense que o servir é próprio dos seres inferiores. Deus, nosso Pai, serve-nos todos os dias, né? Ele poderia até se chamar o servidor, e tem seus olhos fixos em nossas mãos e pergunta todos os dias: a quem serviste hoje? A teu pai, a tua mãe, a teu amigo? A quem? A uma árvore? Então, é necessário que aprendamos a servir, para que a gente consiga realmente entender essas lições que chegam. Então é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essa mensagem, para que nós possamos realmente entender isso. A mensagem é grande, são quase 4 páginas que Lacordaire trouxe, e num dado momento ele pergunta assim: ó meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis, que eles esqueceram? Deverá ele ainda enxotar os vendilhões do templo que mancham tua casa, que não é senão um lugar de prece? E aí ele vai terminando dizendo assim: ó, despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus quando ela vos traz tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias, quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa da sua clemência
que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família, que os vossos corações sejam brandos e humildes, sejam dignos de ouvirem a palavra divina, que ele virá vos trazer, que o eleito não encontre sobre o seu caminho senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade e à fraternidade. Então o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. E aí ele complementa dizendo, então é uma mensagem muito interessante, que depois todos podem ler, né, com mais calma, está em Instruções dos Espíritos, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, para que a gente aprenda, né, sobre a humildade, que é o que nós devemos buscar, né, para que a gente consiga nos transformar, nos renovar. Porque o Espiritismo é bem claro, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. E para domar as nossas más inclinações, nós temos justamente que seguir, né, essas colocações de Jesus. Kardec mesmo perguntou, quando vamos estudar o livro dos Espíritos, Kardec faz lá na questão 886 a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus a trouxe ao mundo? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se nós praticássemos isso, nós estaríamos já a caminho, né, de praticar essa caridade. E Joana de Ângeles, ela afirma o seguinte: o amor é a alma da vida e a caridade é a vida da alma. Ou seja, a caridade é colocar esse amor em movimento. E para a gente colocar esse amor em movimento, sem termos a humildade, é difícil. Então nós temos que endereçar os nossos passos nesse caminho que Jesus nos aponta como caminho de renovação, que é um caminho sempre marcado pela simplicidade, pela humildade, para que a gente consiga realmente se transformar. Eu contei a historinha lá de Chico, né, da livraria, mas tem uma outra também, que é o título, que está lá no livro de Ramiro Gama, depois se quiserem ler, Lindos Casos de Chico Xavier, que ele é o nosso exemplo, assim, quando se fala de humildade. Existia um bêbado na cidade que ele ficava importunando todo mundo, né? Mexia com todo mundo, e cada vez que ele estava mais bêbado, ele mexia com todos, e falava, e o Chico certa vez vinha passando, e de repente, ele acho que distraído, passou e não cumprimentou, e ele sempre cumprimentava o bêbado, e foi embora, e o bêbado começou a reclamar, xingar, falar alto. Aí a mãe falou assim: Chico, o que aconteceu, Chico? Vamos voltar lá, ver o que o nosso irmão está falando. Aí quando ele retornou, aí o bêbado falou assim: ah, Chico, eu pensei que você tinha ficado orgulhoso. Eu falei: nossa, o Chico ficou orgulhoso que nem me cumprimenta mais. Aí o Chico: não, meu irmão, foi distração mesmo, que eu estou com tantas coisas na cabeça que foi distração. Aí o título da historinha é orgulho ou distração, né? Mas na realidade, naquele momento a pessoa percebeu, porque o Chico era aquele exemplo, né, de humildade, porque para ele todas as pessoas são iguais, todas as pessoas merecem, né, o respeito, logicamente a gentileza, né, o carinho, que é isso que nós devemos aprender com essas lições que nos chegam. Então, ao encerrarmos a presente exposição, que possamos nos lembrar dessas mensagens que falam do orgulho e do egoísmo, para que a gente consiga seguir adiante. E para isso eu vou lembrar uma mensagem de Maria Dolores, onde ela fala que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Então diz assim, Maria Dolores, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde.
pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então que Jesus nos abençoe sempre, esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, uma boa tarde a todos, uma boa semana para todos também. E mais uma vez, nesta tarde de amor e luz, nós possamos ser gratos por essas reflexões de amor e humildade. Fechamos os nossos olhos. E em gratidão, agradecer a espiritualidade de luz que nos trouxe tanto conforto, tanta paz e esse encontro maravilhoso com a espiritualidade, com Maria, com Jesus. E a Jesus, a exemplo de humildade e amor, nós podemos seguir adiante, levando em nossos corações, aonde quer que iremos, este amor e esta humildade. E em nome do Cristo, nós oramos e agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, que Deus acompanhe a vocês.